Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui comigo em mais esta aula de robótica. Eu, professora Maiara, estarei com vocês. E para começarmos, vamos relembrar? Você se lembra na nossa última aula? Nós falamos da esteira seletora Ludobot. Na esteira, os objetos iam passando e conforme o tipo de material que eram feitos, eles eram separados. Era uma representação. Através de blocos coloridos, os materiais eram separados, representando os tipos de lixo. E hoje nós também vamos continuar falando sobre este tema de sustentabilidade, reciclagem e das pessoas que trabalham realizando essas atividades. Vejam só, nós temos os trabalhadores da limpeza urbana, os coletores que passam junto com este caminhão, recolhendo o lixo comum. Isso mesmo, eles passam recolhendo este lixo. E esses trabalhadores, eles têm uma função muito importante. Nós temos também os coletores de materiais recicláveis. São outras pessoas que trabalham recolhendo aqueles tipos de materiais que podem ser reaproveitados, reutilizados através de um processo de reciclagem. E há também um processo de separação desses materiais. Lá na última aula, nós vimos a esteira seletora que contribui e ajuda nesse processo. Mas também esses profissionais muitas vezes separam esses materiais à mão. Eles vão organizando e separando de acordo com o tipo de material que é feito. E a nossa inspiração para a nossa aula de hoje vem lá do Farol do Saber e Inovação Clarice Lispector, localizado na Escola Municipal SEI Professora Nair de Macedo. Neste farol, a professora Ellen Joy, a professora do Espaço Maker, ela realizou um projeto com os estudantes, um projeto Reciclagem e Sustentabilidade. Vamos ver então um vídeo da professora Ellen nos contando um pouco sobre como foi esse projeto. Veja só. Olá pessoal, eu sou a professora Ellen e eu trabalho no Farol do Saber e Inovação Clarice Lispector, que é anexo à Escola SEI Professora Nair de Macedo. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho de como foi o nosso projeto de reinauguração, que aconteceu em 2019 e teve como tema a reciclagem e a sustentabilidade. Diante desse tema, tiveram diversos questionamentos por parte dos estudantes, e um deles foi o para onde vão os resíduos coletados pelo caminhão da coleta seletiva. Então, com o programa Linhas do Conhecimento, nós fomos até uma cooperativa de reciclagem de Curitiba. E lá, os estudantes entrevistaram o responsável e também alguns colaboradores para conhecer o trabalho deles e também para perguntar sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia. E uma delas foi o desgaste físico dos colaboradores da esteira ao se abaixarem para pegar os resíduos que estavam no final dos sacos. Voltando para o farol, os estudantes listaram todas as dificuldades observadas e pensaram em algumas soluções para elas. Eles criaram então um protótipo de carrinho com plataforma retrátil hidráulica para diminuir o desgaste físico desses colaboradores da esteira. Eu vou mostrar para vocês agora como que ficou esse protótipo. O carrinho foi feito com blocos de encaixe e a plataforma foi feita na impressora 3D. Nós também utilizamos seringas, um caninho de soro e água com corante. Eu vou mostrar para vocês como essa plataforma ajudaria esses colaboradores. Quando o saco estivesse ficando no final, ao invés de se abaixar, eles levantariam essa plataforma. Ficaria mais ergonômico e de fácil acesso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa ideia. Até mais! Vocês viram, crianças, a professora Ellen explicando como é que as crianças desenvolveram esse projeto? Eles foram num local, uma cooperativa de reciclagem, conversaram então com as pessoas que trabalham nesse local e elas descobriram algo muito interessante, que quando esses coletores estão ali
retirando do saco os materiais recicláveis, eles têm uma dificuldade em relação a ter que se abaixar muito para quando está o saco lá está quase no final dos materiais, eles precisam se abaixar muito para retirar, então, o que está lá dentro do saco, o que acaba prejudicando a saúde desses profissionais. E pensando nisso, esses estudantes tiveram uma ideia e criaram esta plataforma hidráulica. Vamos ver então ela aqui no detalhe? Olhem só. Essa plataforma, então, ela está em cima de um carrinho montado com blocos de montar. Ela foi toda construída com a impressão 3D. E aqui nós temos duas seringas. E essa seringa, ela tem a função, então, de fazer com que a plataforma se eleve ou abaixe. Então, através da força hidráulica, o que é a força hidráulica? Então, este líquido ele vai sair daqui, percorrer todo o cano e ele vai empurrar esta outra seringa aqui e aí assim a plataforma ela vai se elevar. Vamos ver aqui na prática? Olhem só, eu vou apertar aqui, ó, e essa plataforma então ela vai se elevando. Vejam só que interessante que vai ficando, ó, e assim ela fica totalmente elevada. E aí a pessoa que está ali recolhendo esses últimos materiais, ela não precisa então se abaixar tanto. E ela consegue alcançar aquilo que ela precisa então retirar dos sacos e dos sacos de lixo reciclável. E aí o contrário ela vai se abaixar. Então, a gente aperta aqui e esse líquido, ele vai voltar para outra seringa e aí ela vai se abaixando. Olhem só. A gente aperta aqui e o líquido vai abaixando. O líquido vai sair desta seringa e vai voltar para outra. E assim, ela se recolheu. E vocês perceberam, então, que aqui nessa plataforma nós temos uma estrutura. Vamos ver aí na tela a estrutura que compõe a plataforma hidráulica. Vejam ali. Nós temos uma estrutura articulada. É uma estrutura articulada? Então, o que é uma estrutura articulada? São aquelas em que existe uma conexão que permite mover os elementos ligados por ela. Então, vejam só. Aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura articulada com o nosso kit de robótica Ludobot. Vejam só. Nós pegamos as peças que vem no nosso kit e nós realizamos, então, uma conexão através dos conectores aqui. Então, nas pontas nós temos conectores aqui no meio. E essa estrutura, ela se recolhe e ela se amplia, assim como a nossa plataforma ali, a plataforma dos estudantes que foram construídos. Olha só. Então, esse tipo de estrutura é uma estrutura articulada. Você já conseguiu perceber algum tipo de estrutura articulada em outros elementos ou em outros objetos do nosso dia a dia? Agora que você já sabe o que é uma estrutura articulada, você pode perceber e reparar nas coisas ao seu redor. E quem sabe descobrir algum objeto na sua casa que tem esse tipo de estrutura. Vamos continuar então. Observe aí. Nós temos também a estrutura móvel. O que é uma estrutura móvel? É uma estrutura que permite, a mobilidade. Que figura geométrica essa estrutura ela está representando? Ela parece com uma figura de um quadrado e ela tem, a mobilidade. Então, eu posso mover ela para um lado e para o outro. Eu tenho aqui uma outra estrutura móvel com as peças do nosso kit Ludobot. Olhem só. Ela também se movimenta. Mas se eu quiser, então, transformar essa estrutura móvel numa estrutura fixa, algo que não se mexa,
algo que não se movimente se eu aplicar uma força ali. Como é que eu farei? Como será que eu posso fazer para que essa estrutura, então, ela se torne uma estrutura fixa? Existe um jeito. Olhem só, observem só. Se eu pegar, então, uma viga e colocar ela na diagonal do nosso quadrado, será que ele vai se movimentar? Vou aplicar uma força, vamos ver? Ó, ele não se movimenta mais como antes. Ele tem um leve movimento aqui das peças, mas ó, ele não consegue se mover como antes. Ele fica estruturado e fica fixo. A mesma coisa acontece aqui, ó, com o nosso quadrado, com as peças do Ludobot. Veja que eu tenho um movimento. Mas se eu pegar uma viga e colocar ela na diagonal, será que ela vai permitir ainda este movimento? Vamos ver. Ó, vou aplicar uma força. Ó, eu estou movimentando e ela não se mexe. Essa estrutura agora é uma estrutura fixa. Mas o que torna, então, uma estrutura que antes era móvel numa estrutura fixa? Observe aí na sua tela. A estrutura fixa, veja só, ela tem ali 2 triângulos, assim como a outra. Essa é a semelhança delas. Então, veja, no nosso kit aqui de robótica, nós fizemos um quadrado, colocamos uma viga na diagonal e formamos, então, um triângulo superior. E aqui nós também temos um outro triângulo. Então, as estruturas fixas, elas são formadas por triângulo. E quanto mais triângulos eu tenho numa estrutura, mais fixa ela será. A mesma coisa aqui com este outro kit. Vejam só. Vocês conseguem perceber que nós temos também aqui o triângulo superior e embaixo um outro triângulo. Agora você já consegue então ter uma percepção das estruturas fixa, móvel e das estruturas então flexíveis. Muito bem. O que acharam das nossas estruturas? Muito interessante, né, crianças? Isso daqui faz parte dos conceitos tecnológicos da robótica. E os alunos da professora Ellen, além de criarem essa plataforma que trabalha com a força hidráulica, eles também fizeram um vídeo com uma técnica chamada Stop Motion. É o vídeo Stop Motion reciclagem. E as crianças produziram um cenário, colocaram um personagem, foram tirando fotos desse personagem se movimentando e aí colocaram essas fotos em sequência. E essa sequência, então, que foi produzida, virou o vídeo do Stop Motion. Vamos ver esse vídeo? Vocês viram, crianças, que interessante essa construção do stop motion? Eles foram tirando, então, fotos sequenciais e aí, sim, montaram esse vídeo. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é o tipo de lixo que está sendo muito produzido por conta da pandemia do coronavírus? Vocês sabem o que nós utilizamos ou devemos utilizar todas as vezes que sairmos de casa? Acho que você já tem uma ideia, né? Observe aí na sua tela. Nós temos as máscaras. E quando elas não são descartadas corretamente, olhem só o que acontece. Elas acabam na natureza, prejudicando os animais, prejudicando o meio ambiente. Muito complicada essa situação, não é mesmo? Nós devemos, então, repensar sobre qual é a maneira correta, então, de jogar a nossa máscara, de descartar ela, de forma que ela não acabe, então,
poluindo ainda mais o meio ambiente. E você sabia? Olhem só, cada máscara descartável demora cerca de 400 a 450 anos para se decompor. Veja quanto tempo uma máscara dessas descartável, geralmente feita com TNT, ela demora para se degradar, para se decompor, desaparecer por completo. São muitos anos. Agora, se você já imaginou quantas máscaras são utilizadas todos os dias por quantas pessoas na nossa cidade ou mesmo no planeta Terra? É muita máscara, não é mesmo? Por isso, nós devemos então hoje aprender a forma correta de jogar este lixo no local correto. Veja aí. Descarte correto de luvas e máscaras. Lixo comum. Jogue máscaras e luvas no lixo do banheiro na coleta domiciliar. Então, ali naquele cartaz, nós podemos perceber o quê? Que as luvas utilizadas ou as máscaras, elas devem ser jogadas no lixo comum, que é o lixo do banheiro. Vamos ver então um passo a passo para jogar a nossa máscara no lixo? Nossa, professora, como assim um passo a passo? Não é somente pegar a máscara e jogar lá no lixo. Nós temos algumas dicas para você. Veja só. A primeira delas é: retire a sua máscara. Então, você vai retirar a máscara pelas laterais. Dobre sua máscara usada ao meio. Dobre novamente como um rolo. Então, coloque a máscara em uma sacola. E aí sim, descarte sua máscara no lixo comum. E depois de todo esse processo, você deve lavar as mãos. Lave suas mãos com água e sabão. Então, não é simplesmente jogar a nossa máscara lá. Nós temos todo um cuidado com este objeto, com este elemento que está fazendo parte do nosso dia a dia, mas que também nós precisamos pensar no meio ambiente. Veja só quantas informações interessantes na nossa aula de hoje, não é mesmo? Hoje nós estamos cheio de atividades e cheio de coisas interessantes para você aí de casa. E agora então, nós vamos para o desafio da matemática. Então, nós vamos pensar nessas questões do uso de máscara, mas relacionados à matemática. E para isso, eu vou pedir que você pegue o seu caderno, sua folha de registro e anote então a data de hoje, aula 18, robótica. Eu vou dar um tempinho para você realizar esse registro e aí nós vamos então começar o nosso desafio da matemática. E eu, professora Maiara, vou fazer junto com vocês. Vamos lá?
conseguiram, crianças, registrar no caderno então? Vamos iniciar o nosso primeiro desafio? Olhem só. Vejam aí junto comigo. Veja algumas recomendações sobre as máscaras. Use a máscara cobrindo o nariz e a boca. Troque sua máscara a cada 2 horas. E troque sua máscara sempre que estiver úmida. Vejam que eu destaquei a nossa informação central, a nossa informação sobre a troca de máscara. A cada quanto tempo, então, nós devemos trocar a nossa máscara? A cada 2 horas. Então, pensando nisso, vamos ver. Marina saiu às 8 horas e voltou às 12 horas. Quantas máscaras ela utilizou nesse período? Então, olhem só, nós temos a nossa personagem Marina. Ela saiu de casa 8 horas e ficou fora de casa até às 12 horas. 8 horas foi o horário que ela saiu, certo? E 12 horas foi o horário que ela voltou. Quanto tempo, então, ela ficou fora de casa? Vamos pensar juntos. E aí sim, nós veremos, então, o que é que está se perguntando neste problema. Primeiro, vamos descobrir, então, quanto tempo Marina ficou fora de casa. Olhem só, 8 horas, o ponteiro pequeno está apontando para o 8 e o maior apontando para o 12. Vamos observar, então, junto comigo, quanto tempo Marina ficou fora de casa. Vamos lá? 8 horas, então, foi o horário que ela saiu de casa. Então, depois das 8 até as 9 são 1 hora, 9, 10, 11, 12 horas. Então, Marina ficou fora de casa por 4 horas. Vamos ver aqui no relógio? Olhem só. 8 horas foi o horário inicial. O ponteiro dos minutos irá dar toda uma volta, marcando 60 minutos, e aí mudou para as 9 horas. Novamente ele vai girar, vai marcar então 10 horas. Mais uma vez, vai marcar então 11 horas. E então ele vai girar novamente. E aí nós temos então 12 horas. Foi o horário que Marina chegou em casa. Vamos ver aí na tela então? Observem só. Marina saiu às 8 e voltou às 12. Quantas máscaras ela utilizou nesse período? Então veja só aí na tela. 8 horas, 9, deu 1 hora. Das 9 às 10, novamente, mais 1 hora. Das 10 às 11, mais 1 hora. E das 11 às 12, mais 1 hora. Descobrimos então que Marina ficou fora de casa por 4 horas. Agora vamos lá. Total 4 horas. Vamos pensar então que a informação inicial que nós tínhamos era que a cada 2 horas é necessário trocar a máscara. Então, das 8 às 9 e das 9 às 10 se passaram 2 horas. Total de 2 horas, ou seja, Marina teve que usar uma máscara. Então, das 10 às 11 foi mais 1 hora e das 11 às 12 mais 1 hora. O total, então, de mais 2 horas. Neste período, então, ela utilizou mais uma máscara. Quantas máscaras Marina utilizou nesse período? Marina precisou de 2 máscaras neste período. Vocês conseguiram, crianças, compreender que a cada 2 horas a Marina precisou trocar a sua máscara? Esta é a recomendação, certo? Então agora eu vou pedir que vocês registrem no caderno essa atividade. Organizem da forma que vocês pensarem que for melhor e mais compreensível para vocês. Eu vou deixar essa tela e um tempo para vocês resolverem.
Conseguiram então registrar essa atividade, crianças? Vamos relembrar então o que é que nós percebemos e estudamos na aula de hoje. Então vamos iniciar aqui com a nossa plataforma de elevação, que foi desenvolvida pelos estudantes da professora Ellen Joai. Olhem só. Lembre-se que aqui nós temos um líquido azul representando então e fazendo a força hidráulica. E é através dessa força que a nossa plataforma ela vai se elevar. Então, olhem só, eu vou apertar aqui o líquido e essa plataforma ela vai então subir, ó. E assim ela contribui para aqueles coletores que precisam na hora de retirar os últimos objetos do saco para que ele não precise ficar então tão abaixado. Vimos também as estruturas. Aqui na nossa plataforma nós temos uma estrutura que se movimenta. E aqui nós temos uma outra estrutura que se movimenta, mas aqui nós temos a estrutura móvel. E aqui nós temos a estrutura flexível, que é assim como esta daqui. Olhem só. Essa estrutura é uma estrutura flexível, ó. Ela possibilita que as nossas vigas, elas tenham movimento. E elas são conectadas por este conector cinza aqui, ó. Se vocês conseguirem observar, este conector é quem faz a união entre todas elas. E também percebemos a estrutura fixa através dos triângulos, não é mesmo? Toda vez, então, que eu tenho um triângulo em uma estrutura, eu torno ela fixa. E quanto mais triângulos, mais fixa essa nossa estrutura ela vai ser. Vejam que eu estou exercendo aqui uma força e ela não se movimenta. Diferente da estrutura móvel, por exemplo, que tem, então, um movimento, ó, e ela é representada aqui por uma figura de um quadrado, certo? Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Nós falamos então sobre a sustentabilidade, falamos sobre os conceitos tecnológicos de estrutura, que são os conceitos da robótica, e também utilizamos o nosso pensamento matemático para compreender as questões relacionadas à passagem do tempo. Espero então que vocês tenham gostado deste momento, gostado da nossa aula e com certeza mais aulas interessantes nós traremos para vocês, certo? Obrigado então por sua atenção e nós nos vemos então numa próxima aula. Até mais!